Uma das coisas mais comuns de termos na WWE são atletas muito fortes. Alguns deles possuem físicos invejáveis, outros possuem físicos impressionantes e outros até mesmo físicos inacreditáveis. É por isso que hoje eu trago para vocês os 5 superstars mais fortes da WWE atualmente. Começando a lista citando Roman Reigns. O estilo de Roman Reigns atualmente é um dos que mais possuem força bruta. Ele hoje pode ser considerado um dos superstars mais agressivos da empresa. E você nota sua força quando você sente o impacto que o seu Spear causa nos adversários. Ou quando ele consegue aplicar Samoa Drops em gigantes ou nomes muito pesados como Kevin Owens, Rusev e Braun Strowman. Além de que às vezes ele consegue inclusive fazer um Powerbomb com uma mão só. Quem também com certeza entra na nossa lista atualmente é John Cena. John Cena desde o começo de sua carreira sempre foi surpreendendo por conta da sua força. Isso se deve muito pelo seu golpe principal, o seu finalizador, o Attitude Adjustment. Para aplicá-lo você precisa colocar o seu adversário nos ombros e muitas vezes esses adversários eram gigantes e muito pesados. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, John Cena conseguia colocá-los nos ombros e aplicar o finalizador. Outro ponto que surpreende muito do John Cena também é o seu físico invejável. Até quem não é fã de WWE, às vezes conhece John Cena por conta dos seus vídeos fazendo academia. Quem também entra na nossa lista, claro, não poderia deixar de ser Brock Lesnar. Brock Lesnar, desde o seu início na carreira da WWE, em sua primeira passagem, sempre foi muito chamativo pelo seu físico. Eu confesso pra vocês que quando eu via o Brock Lesnar pela primeira vez, o cara me deu medo. A genética de Brock Lesnar é uma coisa incrível. Brock Lesnar é uma espécie de aberração, uma besta, ou seu apelido que condiz exatamente com o que ele se parece. É impressionante como ele consegue aplicar o German Suplex em qualquer adversário, seja ele grande, pesado, pequeno ou leve. Sem contar que ele possui a mesma característica que John Cena para fazer o seu finalizador, já que para aplicar o F5 ele precisa colocar seu adversário nos ombros. E sua força física é tão grande que ele inclusive já foi colocado entre os lutadores mais agressivos da história do UFC, da qual ele já fez parte e já foi campeão. Quem também tem que entrar na nossa lista com certeza é o Superman suíço Cesaro. Na realidade, o seu slogan de Superman suíço já diz exatamente o que ele é. Existem diversos relatos de superstars da WWE que comentam que Cesaro é o homem mais forte da empresa. O físico de Cesaro não chega a ser tão avantajado como os demais citados. Porém, é mais surpreendente ainda porque quando você olha para ele, você percebe que ele só tem músculos. A facilidade com que ele levanta os adversários para aplicar alguns dos seus golpes é impressionante. Talvez o mais conhecido dele seja aquele carrossel da qual ele começa a girar o adversário. Imagine só você ter que segurar o seu adversário e ainda mais girar ele. Isso é uma coisa que não é para qualquer um. E para encerrar a lista de hoje, claro, não poderia deixar de ser o monstro entre homens Braun Strowman. Se você não conhece bem a força de Braun Strowman, eu recomendo que você assista o desempenho desse gigante desde o começo desse ano até agora. Rings foram destruídos diversas vezes, mesas foram quebradas com muita facilidade. E claro, o acontecimento que mais chamou a atenção foi quando ele colocou o Roman Reigns dentro de uma ambulância e virou a ambulância sozinho. Vale lembrar que essas ambulâncias são programadas para não virar e acontecer acidentes com elas. E muitos até pensaram que Braun Strowman teve algum tipo de ajudinha para poder fazer isso. Claro que o Roman Reigns não estava na ambulância quando o Braun Strowman virou, e claro que com certeza a ambulância estava sem um motor. Mas para quem não sabe, Braun Strowman antes de entrar para a WWE competia levantamentos de peso, onde ele era sempre o destaque. Além do fato de que recentemente ele disse que passa a maior parte do seu tempo treinando na academia e também gosta de ir na floresta derrubar árvores. Ou seja, se ele faz realmente isso, acredito que ele vire sim uma ambulância. E foi essa lista de hoje, galera. É claro que possuem vários outros aí com menções honrosas que também são muito fortes, pelo menos para a categoria deles, mas talvez atualmente não sejam tão fortes comparado a esses 5 que eu citei aqui. Mas comente aí o que você acha que faltou aqui, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!